Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao perfil Abba Pai Todo Dia. Espero que este perfil te inspire a viver um relacionamento com esse Pai de amor, que está todos os dias descendo sobre as nossas vidas, exatamente como ele fazia com Adão no Jardim do Éden. A Bíblia diz que ele descia todos os dias na viração do dia para falar com Adão. E ele está nesse local, nesse mesmo jardim, e ele espera que você o procure para que se relacione com ele todos os dias. E ele te espera nesse jardim para que você o ame profundamente, para que você o conheça profundamente, para que você seja um amigo íntimo dele, um filho que ama o pai porque o pai ama o filho. Amém? A nossa reflexão hoje é sobre uma questão que aflige, né, o mundo, desde que o mundo é mundo, desde que passou a existir dinheiro, desde que passou a existir bens materiais. Uma vez a gente falou aqui nesse perfil sobre amar, né, as coisas e usar as pessoas. A nossa reflexão hoje está fundamentada em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Existe até uma expressão que passou a existir entre os humanos, que diz assim que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Sabe, o texto, ele é um detalhezinho que muda o sentido do entendimento, muda o sentido do texto. O dinheiro não é o problema. O texto diz claramente que o amor ao dinheiro, aquele que ama o dinheiro, aquele que ama o lucro, aquele que perde a sua vida por causa do dinheiro, aquele que perde de viver, eu já estou antecipando aqui o assunto, aquele que perde de viver uma vida de relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, de viver lindos momentos. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, eu não estou dizendo que o trabalho não pode tomar tempo na sua vida, eu estou dizendo a você que ama o dinheiro e faz isso por amor ao dinheiro, tá entendendo? É diferente. Estou apertado, passando uma situação, rala, filho. Pode ralar, não tem problema não, fica um tempo afastado se necessário for da família, mas não faça isso por amar ao dinheiro e às riquezas. E o problema é que o texto nos ensina o quê? Que nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha que ponto chega o amor ao dinheiro, ao ponto de que a pessoa se desvia da fé. Não tem como você amar o dinheiro, você amar as coisas materiais e permanecer na fé. Isso vai ludibriar a tua fé. Isso vai tirar você desse lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é possível servir a dois senhores. Logo depois ele já fala, porque ou você serve a um senhor e desagrada o outro, ou vice-versa. E aí ele finaliza o versículo dizendo assim, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus. É isso mesmo, Mateus 6,24 fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E aí o texto diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante isso, né? Então, isso é muito sério. Eu não sei, assim, as riquezas, ela tem um poder de conquista, de persuasão, um poder de influência muito grande nesse mundo. E existe esses dois extremos, né? Em um outro momento, Jesus fala que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. Então, assim, a nossa reflexão hoje é para que você não ame o dinheiro nem as riquezas, para que o amor não esteja nessas coisas, mas que o seu amor esteja em Deus, no reino, nas pessoas, nos princípios da fé, sabe? Direciona o seu amor para Deus, ame-o mais do que tudo. O primeiro mandamento é esse, ame a Deus acima de todas as coisas, acima de todos e de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Alguém chegou em Jesus e falou assim, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E ele resumiu tudo em duas situações. Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Deus não manda a gente amar dinheiro em momento nenhum. Dinheiro é para ser usado. E nós temos aqui um grande exemplo. Às vezes a gente se pergunta, o que levou Judas a fazer essas coisas? E eu entendo que foi realmente o amor ao dinheiro. Esse foi o problema de Judas, ao meu ver.
Olha aqui o que diz de Mateus 26, a partir do verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, notem bem, não foi só Judas, todos os discípulos, né? Ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? Ele estava falando sobre Jesus, né? Falando com os sacerdotes que estavam doidos para pegar Jesus em alguma situação. E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Nota que quando essa mulher chega, os discípulos estão reclinados à mesa com Jesus, essa mulher chega com um vaso de alabastro, né, com um perfume, um unguento muito caro, era muito caro para aquela época, e ela chega e derrama sobre Jesus. Todos os discípulos ficaram indignados e começaram a questionar: por que essa mulher fez isso? Esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres. Percebam que o erro não faz com que as pessoas tomem uma decisão errada, porque depois Jesus traz o ensinamento. Jesus fala para elas assim, para eles, né, no caso os discípulos, fala, é o seguinte, não perturbem a mulher, o que ela fez foi uma boa ação para comigo, de alguma maneira ela, eu não sei de dizer como, ela sabia, ou isso foi feito por uma direção de Deus, que esse perfume seria para o seu sepultamento. E Jesus ainda diz mais, ele fala, e outra coisa, onde esse evangelho foi pregado, o que essa mulher fez vai ser contado em memória dela, quer dizer, o que ela fez foi extraordinário, certo? Beleza. E então Jesus, em outras palavras, disse aos discípulos, vocês estão enganados, não façam isso. Não priorizem o valor do dinheiro, sendo que a ação que ela fez para comigo foi boa. Estão entendendo aí? Aí beleza, o que os discípulos, imagino eu, o que os discípulos fizeram? Eles aprenderam. Não, bom, fechou. Essa mulher fez isso, né? Jesus falou, nem sempre ele vai estar com a gente, então a mulher aproveitou a oportunidade, fez uma boa ação para com Jesus, fechou, aprendemos. Só que o escritor, entre linhas, nos ensina e nos mostra o que foi que afetou muito o Judas. Até porque o texto não precisa nem estar nas entrelinhas. Em outro momento, em outro lugar, a Bíblia fala que Judas ele cuidava do dinheiro. Vai vendo os contextos, ao dinheiro. Judas era responsável pelo dinheiro, pela bolsa de dinheiro. E de vez em quando ele roubava dinheiros ali da missão, dinheiro dos discípulos, dinheiro de Jesus, daquele grupo. Era dinheiro que era para ser usado ali no reino e ele roubava. E ele estava tão apegado ao dinheiro que a hora que isso aconteceu, isso aí para ele foi o estouro, isso aí para ele foi o ápice da indignação. Quando acaba de acontecer isso, o texto diz, então um dos 12 chamado Judas, na hora ele se dirigiu lá para o sacerdote e falou, o negócio é o seguinte, quanto que vocês vão me dar se eu entregar para vocês Jesus? E eles falaram, 30 moedas de prata. Ele falou, então fechou, tá combinado. E daquele momento em diante ele passou a procurar uma oportunidade de entregar Jesus. Qual que foi o problema de Judas? O que levou Judas a ser um traidor? O amor ao dinheiro. Judas amava as riquezas. Judas perdeu a oportunidade de estar entre os 12 permanentemente. Judas perdeu a oportunidade da eternidade dele, de viver coisas extraordinárias com Jesus. Por quê? Porque ele amava as riquezas, ele amava o dinheiro mais do que tudo. Quantos pastores, quantos líderes, quantos filhos de Deus estão se perdendo por causa do amor ao dinheiro, estão vendendo e negociando a fé, estão se corrompendo por amar o dinheiro, por amar as riquezas. Nós começamos aqui falando sobre Timóteo 6,10,
que fala que aqueles que, por causa dessa cobiça, do amor ao dinheiro, eles se desviam da fé. E ainda Jesus, com esse amor constrangedor, o amor dele nos constrange, ele ainda vai dizer assim, esses que amam o dinheiro, que se desviam da fé, eles se atormentam com muitas dores. Não existe paz em quem ama dinheiro, não existe tranquilidade, não existe descanso de alma para quem ama o dinheiro. Então fica aqui essa palavra para que você faça, para que você direcione o seu amor a Jesus, para que você direcione o seu amor às pessoas, para que você ame o reino. Você até pode ter muito dinheiro, mas que você não o ame. Existe outra passagem que fala sobre um jovem rico. Ele chega em Jesus e fala: mestre, o que eu farei para ir dar a salvação? Jesus falou: honra teu pai, tua mãe. É o que o texto diz. E eis que alguém aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom é só um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem respondeu: tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Aí Jesus diz: queres ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Então existe uma séria advertência sobre a gente amar as riquezas. O lado bom de ser pobre financeiramente é isso. Você não corre muito risco assim de estar apegado a uns bens, se bem que isso também é possível. Eu mesmo já fui praticante disso, tendo pouco que tinha, mas aí Jesus está me ensinando a entender que a gente não deve amar o que tem, o que a gente possui, os nossos bens financeiros, mas nós devemos amar aquele que é dono do ouro e da prata, nós devemos amar aquele que deu o seu filho numa cruz, nós devemos amar aquele que se entregou em uma cruz para nos salvar. Esse sim nós devemos amar, esse sim é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa gratidão, de todo o nosso louvor, tá bom? Que você possa fazer uma autoanálise, que você possa olhar para dentro de si e ver se você não está sendo uma pessoa que está amando as riquezas, que você não está, se você está amando os bens e se está deixando de amar as pessoas, se Deus não tem sido o grande amor da sua vida. Se isso está acontecendo, faça uma oração, peça a Deus que lhe ajude a se desprender do amor ao dinheiro, do amor às riquezas. Se isso está acontecendo na sua vida, pede para Deus, clama: Senhor, tem misericórdia da minha vida e me liberta desse amor que eu tenho tido pelas riquezas, pelo dinheiro, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e Deus te abençoe.